Aula de ciências hoje do oitavo ano, nós vamos falar sobre os dentes e a saúde bucal, a saúde da boca, né? Esse conteúdo está no capítulo 2, na página 10. Então, gente, para finalizar, né, nosso capítulo 2, a gente vai falar sobre os dentes. E aí, quando a gente fala dos dentes, não tem como a gente deixar de falar sobre a saúde da boca ou saúde bucal, né, como muita gente prefere falar. Só que para isso a gente precisa entender como que é constituído os dentes. Os dentes, para começar, tem uma grande curiosidade que eu tenho certeza que a maioria de vocês desconhece. Os dentes, eles são considerados órgãos do corpo humano. Ou seja, eles são órgãos de natureza calcária. E aí vocês podem se perguntar, se eles são órgãos de natureza calcária, quer dizer então que eles são ossos? A gente afirmar que os dentes fazem parte do sistema ósseo não está correto, tá? Mas se a gente parar para pensar que a sua constituição é muito semelhante à de um osso, isso está correto, tá? Então o que acontece? Os dentes, eles são um órgão à parte do sistema ósseo, porém a sua constituição é muito semelhante, sim. Eles são formados por cálcio, fósforo e algumas outras substâncias que vão compor essa estrutura. E aí a gente sabe que a qualidade, né, a dureza, digamos assim, a função que o dente vai exercer, ela vai depender de como que esses dentes, a saúde que esses dentes vão apresentar. E quando eu digo a saúde deles, é em relação justamente a esses sais minerais que vão compor ele, principalmente o cálcio e o fósforo. E aí a gente para analisar. Quer dizer então que se eu tiver um déficit de cálcio ou de fósforo, os meus dentes podem estar enfraquecidos? Sim, podem estar enfraquecidos. Muitas vezes a gente tem lesões no dente, né? Fraturas no dente, justamente pela falta de cálcio, tá? Obviamente que para a gente fraturar um dente necessita-se ter um impacto, mas muitas vezes também isso acontece pela falta de cálcio. E aí, gente, a gente pode dizer que os dentes, eles são divididos em algumas estruturas. Antes da gente entrar nessas estruturas, é importante a gente saber que os dentes, eles vão estar fixados nos maxilares, né, inferiores e superiores. E aí a gente divide os dentes, né, em algumas funções. A gente tem as classificações dos dentes. Nós vamos ter os incisivos, os caninos, os pré-molares e os molares. Cada um com a sua função específica. Obviamente que todos eles vão funcionar em conjunto, mas com certeza cada um deles vai exercer melhor uma função específica. Por exemplo, os incisivos, que são os dentes da frente, eles têm uma função mais específica de corte, tá? Já os caninos, que nós temos 4, 2 em cima e 2 embaixo, eles têm um aspecto mais pontiagudo, né, mais agudo, e eles têm mais a função de rasgar o alimento, né? Já os pré-molares, junto com os molares, que estão mais localizados atrás da estrutura bucal, eles já têm a função de triturar, tanto que nós mastigamos o alimento mais na parte de trás da boca, né? E aí essa estrutura dos dentes em si, a estrutura morfológica, é muito parecida. A gente analisando um dente, por exemplo, de fora para dentro, a gente observa a coroa e a raiz do dente. A coroa do dente é aquela que vai ser onde nós vamos ter o esmalte do dente, né? Que é a parte que nós escovamos. O esmalte do dente vai envolver a dentina, que é a parte dura em si do dente, protegendo essa parte. E nesta parte, a dentina, nessa parte dura, nós temos a polpa dentária.
Na polpa dentária está alojada os vasos sanguíneos e os nervos. Então a dor que a gente sente, quando por acaso a gente vem a ter dor de dente, é justamente na polpa, porque lá estão alojados os nervos junto com os vasos sanguíneos. Não é no esmalte, como muita gente acha. Então é a parte externa dos dentes, não há dor. A dor está na parte interna dos dentes, mais especificamente na polpa dentária, que é onde estão alojados os vasos sanguíneos e os nervos principalmente, ok? E aí, gente, a gente tem uma curiosidade, que é a constituição, né? Quantos dentes o ser humano tem. A gente sabe que quando a gente é criança, a gente tem um número de dentes, depois a gente perde esses dentes e nasce outros dentes. Desculpa. Por que isso acontece? Ao nascer, nós temos 20 dentes, que são chamados de dente de leite. 10 superiores e 10 inferiores. Por volta dos 6, 7 anos, isso vai variar muito da individualidade biológica de cada indivíduo, esses dentes caem e começam a nascer os dentes definitivos. E esses dentes definitivos, no total, são 36, tá? Na apostila de vocês vão analisar que tem 32 dentes, tá? Então, por que na apostila está escrito 32 dentes? Vamos lá. São 8 incisivos, 4 em cima e 4 embaixo, 4 caninos, 2 em cima e 2 embaixo, 8 pré-molares, 4 em cima e 4 embaixo, 12 molares, 6 em cima e 6 embaixo. Totalizando 32 dentes. Só que, além desses 32 dentes, nós também podemos, vou deixar bem claro isso, podemos vir a ter mais 4 dentes, que são os sisos, tá? São 2 em cima e 2 embaixo. São dentes que tendem a nascer, tá? Em alguns indivíduos, por volta da puberdade, por volta da adolescência. Esses dentes podem nascer os 4 numa pessoa, podem nascer 1, 2, 3, como não pode nascer nenhum. Eu, por exemplo, tenho todos os sisos, tá? Já o meu irmão só tem 2 sisos. Algumas pessoas, quando nascem os sisos, necessitam retirar, fazer a extração do siso, porque não há lugar para ele nascer e aí ele acaba empurrando os outros dentes e acaba deixando os dentes tortos, tá? Com o passar do tempo, a evolução, cada vez mais a gente vê menos pessoas tendo sisos nascendo, tá? Acredita-se que cada vez mais teremos menos indivíduos apresentando sisos, tá? Então, na apostila de vocês, a gente afirma que tem 32 dentes certos. Porém, pode ser que venhamos a ter 36 devido aos 4 sisos. Essa questão de se extrair os sisos está relacionada à saúde bucal. É necessário extrair? Quem vai decidir se tem que extrair é o médico dentista. Ele que vai decidir se na sua boca tem espaço, na sua cara dentária tem espaço para que esses dentes nasçam e que se há a possibilidade de você fazer uma higiene nesses sisos adequada para que não desenvolva nenhuma cárie. Porque além de ter espaço, é necessário também que haja a possibilidade da escova dental atingir esses sisos, chegar com facilidade para que você faça uma higiene adequada, tá? Por isso que muitas pessoas extraem esses sisos, ok? Eu não precisei extrair, ok? Então vamos lá. Além desse tipo de higiene bucal, nós temos outras. A gente sabe que a gente deve escovar os dentes toda vez que a gente termina uma refeição. Por quê? Principalmente por causa das cáries. E hoje em dia, a gente já tem um benefício, que a gente já sabe que a placa dental, né, a placa de cárie, começa a se formar na nossa boca, no nosso dente, imediatamente depois da refeição. Então, 20 minutos depois de uma refeição, a gente já tem placa dentária formada no nosso dente.
Tá? O que é placa dentária? É uma colônia de bactérias que pode vir a se desenvolver cárie ali. Então é muito importante que a gente faça a higiene bucal com a passagem de fio dental, com a escovação do dente, imediatamente após as refeições, ok? Sem contar toda a higiene bucal que nós devemos ter, não só por causa de cárie, mas também por causa de outros problemas que nós podemos ter, alguns estéticos, outros patológicos, ok? Gente, essa aula não tem atividade devolutiva, é uma aula bem simples, mas faz o resumo, que é sempre bom a gente escrever para fixar. Muito obrigado, até a próxima.